Olá a todos, bem-vindos a mais uma semana do nosso projeto e nessa semana nós leremos duas parashiot muito interessantes, mas muito difíceis de serem entendidas. Estamos falando das parashiot de Tazria e Metzorah. E quando eu digo que elas são difíceis de serem entendidas, eu não estou querendo dizer que a leitura dela é muito difícil ou que a gente vai ter uma dificuldade muito grande em compreender o din, as leis de tzarat, de uma lepra, que na verdade é uma doença espiritual, a gente traduz como lepra, para que a gente possa entender nos dias de hoje um pouco mais do que está se falando. Eu não estou dizendo que ele é tão difícil nesse sentido, mas é porque, na realidade, essas duas parashiot tratam de muitos assuntos relacionados a Tumá e Tahorá. A pureza e a impureza, que, infelizmente, nos dias de hoje, eles não são tão atuais, eles não têm uma consequência prática tão grande, porque a gente não tem Beit HaMikdash por enquanto, e isso faz com que a gente não conheça muito essas leis, não consiga entender muito como funcionava toda essa parte de pureza, de impureza, como as pessoas tinham que guardar a pureza para poder, muitas vezes, trabalhar no templo sagrado, ou o Cohen, para que ele pudesse comer, por exemplo, a Trumá, que era aquele presente que era dado para o Cohen, ele tinha que estar puro para poder comer essa Trumá, esse presente. Então a gente vê que infelizmente não é maci, não é atual por um lado, a parte de pureza e impureza, mas dentro de cada assunto tem ideias fortíssimas para a nossa vida, como sempre é a Torá, porque a Torá ela não é algo apenas que foi dado para Moshe Rabbeinu, para as gerações passadas, ou a Torá não é algo que é só quando tem Beit HaMikdash, a Torá é algo nitzri, ela é algo para sempre, ela é algo para hoje, ela é algo para toda a eternidade. Se é assim, necessitamos entender o que nós podemos e devemos aprender com essa parashá. Então, logo no início da nossa parashá, conta do caso de uma mulher que ela dá luz a uma nova criação, ela dá luz a um menino ou uma menina, e essa mulher, está escrito, Isha ki tazria veyalda zachar. Ela tem que trazer uma oferenda pelo nascimento, a gente não vai entrar aqui em todos os detalhes do porquê e etc. E existiam dias de impureza que ela ficava, dependendo se era menino ou se era uma menina, e depois ela entrava no estado que a gente fala de pureza. E logo depois desse assunto, começa a ideia do que a gente falou da tzarat. Começa o assunto dessa lepra espiritual que a gente disse que não é uma doença material apenas. Ela, obviamente, ela se manifestava no corpo da pessoa, se manifestava na casa da pessoa, se manifestava nas vestimentas da pessoa também. Mas ela é uma doença que ela vem alertar. Ela vem trazer um sinal amarelo para a vida daquela pessoa antes de chegar no sinal vermelho. E a gente sabe, muito famosa, o que os Chachamim falam, que a tzarat ela vinha para um pecado muito famoso, muito difundido, mas que infelizmente nós caímos dia, minuto a minuto, muitas vezes, que é o famoso pecado de Lashon Hara, o pecado da maledicência, o pecado da língua, que ela é falada de uma forma que muitas vezes as pessoas não pensam antes de falar. Então, se é assim, o que a gente precisa entender é o seguinte: a mulher, como nós falamos no início da nossa parashá, ela dá luz, ela traz para o mundo uma vida, ela traz para o mundo uma nova realidade, ela traz para o mundo um novo ser humano que tem a capacidade nas suas mãos de mudar absolutamente tudo. Eu ouvi uma explicação muito linda essa semana. Eu estava estudando um pouco para dar um shiur sobre tefilá, e eu estudei um pouco sobre uma brachá que a gente faz o tempo inteiro, quase. Todos os dias, obviamente, mas também quando a gente vai comer pão, a gente faz a brachá de Netelat Yadayim, né? E depois, se a gente vai comer pão, a gente faz a brachá de Amotzi. Quando a gente acorda de manhã, a gente também tem que Litol Yadayim e fazer brachá sobre essa Netelá, sobre essa lavagem. E eu vi uma explicação linda que por que Chachamim decretaram que nós precisamos não apenas lavar a mão, mas porque a brachá ela recai sobre a lavagem das mãos.
Porque a brachá é al netilat yadayim. Então a gente sabe algo muito interessante, que o nome do utensílio, o nome do kli que a gente faz a netilá, ele é chamado de natlan. É o nome dele em hebraico, em aramaico é natlá, com aleph no final, a gente não vai entrar aqui. Então, por causa desse kli que a gente usa para poder lavar as nossas mãos, a gente faz a brachá de netilat yadayim, que a gente lava através desse utensílio as nossas mãos. Mas olha que interessante, por que a maneira que a gente tem de todos os dias acordar de manhã, tem muitas explicações do porquê a gente lava as nossas mãos. Na verdade, aparecem explicações de que, na verdade, quando a gente dorme, é 1/60 da morte. Quando a gente acorda, a gente é quebriar hadashá, como uma nova criação. E se a gente é uma nova criação, a gente tem que lavar as mãos. Tem toda a ideia da impureza que a gente tem durante a noite. E a gente quer transformar isso numa pureza. Mas olha que coisa linda e interessantíssima. Na realidade, a netilá é feita com as nossas mãos. A lavagem, a ablução, ela é feita com as nossas mãos, de uma mão para outra. Quer mostrar o que aqui? Quer mostrar que todos os dias nós temos a possibilidade, nós temos a força, através das nossas mãos, de mudar uma realidade, de mudar o mundo, de mudar o planeta, de mudar a nós mesmos. E por isso que vem uma brachá e fala, não, logo de manhã, quando a gente acorda, e fala, não esqueça, que são as suas mãos que têm a possibilidade de trazer para o mundo uma nova realidade. E se a gente for fazer um paralelo com o início da nossa paraxá, que a gente falou da mulher, é exatamente isso. Ela dá uma luz a uma nova vida, uma nova realidade, a um novo ser humano, que através dessas mãos, ele tem a chance de mudar tudo. E logo depois, esse ser humano que ele veio para o mundo para mudar, ele acaba caindo, ele acaba vacilando um pouco, ele acaba tendo um determinado tipo de atitude, que quando nós vemos que se manifesta essa doença de tsarat nele, o que acontece? Ele vai para o Cohen, e o Cohen olha aquela mancha e ele declara se ele está puro ou impuro, e se ele está impuro, acontece algo muito difícil na vida dele. Ele é colocado para fora do acampamento, Michutz Lamachané, tinha um acampamento de Am Israel, ele era colocado para fora e ele tinha que sentar nesse acampamento até a doença ir embora, inicialmente 7 dias, depois ele voltava para o Cohen para ver se tinha passado, mas ele ficava, como a gente fala, boded. Ele ficava isolado de tudo. Opa, calma, essa palavra boded, bidud, isolamento, vocês estão entendendo que tem algo muito forte para a nossa vida também hoje em dia? Para o que a gente está passando hoje em dia? Para a nossa situação? Para o nosso dia a dia? Com o corona, o que está acontecendo? As pessoas estão de bidudo, estão isoladas. Cada um no seu centro, cada um na sua casa. As pessoas não têm muito contato. Óbvio que a gente tem os meios tecnológicos que trazem esse contato, mas aquele contato pessoal não existe mais. Ou quando ele existe, ele é apenas quando a pessoa uma encontra com a outra na rua, dá oi, dá tchau e etc. E acabou. A gente vê menos pessoas. E aquela pessoa, quando ela era declarada impura, como nós falamos, ela sentava bebidud. Ela ficava isolada 7 dias. E a gente olha e a gente fala, uau, como pode um castigo tão grande para isso? Imaginem só, a pessoa está sozinha, ela quer falar com alguém, ela não tem ninguém. Ela quer se relacionar com alguém, ela não tem ninguém. Ela quer desabafar com alguém, ela não tem ninguém. É só ela, Hashem e Zeu. Ao ponto que está escrito que até mesmo um animal, até mesmo uma mosca tem um nível, a gente tem que entender isso aqui, a gente não vai entrar nesses detalhes, tem um nível maior do que essa pessoa. Por quê? Porque a mosca pode circular pela mahané, pelo acampamento, ele não tem. Então a gente olha e fala, uau, o que tem de tão difícil aqui? Eu não estou querendo dizer, e não me entendam mal, que o corona veio por causa do pecado do Lashon Hará. Como vocês sabem, eu não gosto de explicar dessa maneira o que acontece no mundo. Acho que os caminhos são de Hashem e a gente só tenta entender e a gente precisa viver e se relacionar e conseguir cada vez mais crescer e crescer. Mas eu não estou dizendo isso, mas é muito interessante que a gente vê o mesmo, de alguma forma, o mesmo processo que aconteceu na época do Mishkan, na época que as pessoas falavam Lashon Hará, elas tinham tsarat,
E Hashem falava para elas, agora você sai. Agora você sai porque você não entendeu nada. E antes de falar que ele tem tzarat, a Torá fala Adam. A Torá traz muitas vezes a palavra Adam na nossa parashá. Para você não esquecer quem é você. Que você é um Adam. E que um Adam, por mais que ele veio da Adamá, por mais que ele é material, ele tem coisas fortíssimas que ele precisa fazer. Ele tem meios que ele precisa se desenvolver na vida dele. Você não foi criado para Lashon Hará. Hashem está falando para ele, quando você agora vai se sentar sozinho, agora você vai dar valor. Quando você quiser falar com alguém, eu não posso. Quando você quiser fazer alguma coisa com alguém, você vai estar isolado, porque esse isolamento, na verdade, é uma reeducação para que aquela pessoa lembre quem ela é de verdade. Para que aquela pessoa lembre, uau, como faz falta. Como faz falta falar com pessoas, como faz falta me relacionar com pessoas, como faz falta olhar pessoas, olhar uma sociedade. Hashem fala, tá te fazendo falta? Então quando você voltar, você vai valorizar pessoas de verdade, você vai valorizar a sociedade de verdade, e aí o que vai acontecer? Você vai evitar o Lashon Hará. Você vai pensar 10 vezes, 20 vezes antes de proferir alguma palavra que possa machucar a outra. Ou proferir alguma palavra sobre a vida do outro que não te tem satisfação. Ninguém deve satisfação a você e você não tem que ficar sendo o popular para falar tudo sobre todo mundo. Não! Hashem fala, essa falta que eu estou obrigando você a passar é para que justo você entenda que como isso faz falta em você. E como que isso tem que trazer dentro da sua vida uma valorização das pessoas, da sociedade e principalmente também de quem você é. E é óbvio que a gente vê que esses dias na nossa vida, eles estão aqui para isso. Eles estão aqui para que a gente sinta falta, porque essa falta é o que vai fazer depois a sociedade, o mundo e nós mesmos a nos tornarmos melhores. É exatamente essa falta que depois, quando tudo voltar ao normal, Bezrat Hashem Bekarov, muito em breve, essa falta vai fazer a gente valorizar o que realmente importa. Essa falta vai fazer a gente olhar para o nosso companheiro, olhar para o nosso amigo, olhar para alguma pessoa, e ao invés da gente ficar preocupado, e ao invés da gente ficar o tempo inteiro olhando e falando, ele fez isso, ele fez aquilo, e as picuinhas, e pensar, não. Nesse momento, é o momento que a gente vai lembrar que a gente estava bebidudo, que a gente estava isolado. E como foi difícil ficar isolado. Agora que Hashem vai dar para a gente, Bezrat Hashem, a oportunidade de voltar, a oportunidade de ver pessoas, a oportunidade de se relacionar, de uma pessoa estar dentro da casa da outra, sem nenhum tipo de risco, Bezrat Hashem, isso é o mais importante. Aqui é para falar, valorize. Valorize as pessoas, valorize as coisas de verdade, valorize o que vale a pena na vida. E essa pessoa, lá no acampamento de Am Israel, quando ele voltava, como está escrito, que é Adam Hadash. Como uma nova pessoa, como um novo ser humano, como um novo ser. E é exatamente isso que a gente tem que fazer. É exatamente esse o trabalho que Hashem fala pra gente. Eu estou colocando o mundo todo bebidudo. Eu estou colocando você bebidudo, isolado, para que você possa valorizar de verdade, não só o que você tem dentro da sua casa, que muitas vezes a gente já falou sobre isso, a gente valoriza o fora e esquece o dentro, mas também para que você agora entenda que se isso te fez falta, é porque é importante para você. E se é importante para você, você precisa entender que você precisa tratar de uma forma melhor, você precisa evitar falar determinadas coisas. E é isso que é o trabalho que nós precisamos fazer nesses dias. É exatamente esse o trabalho quando a gente está isolado, a gente pensar e falar, uau, como me faz falta, como eu quero isso de volta. E a grande pergunta é, ok, eu quero de volta, mas já deu, né? Se esse era o objetivo de Hashem, já deu. Olha quanto tempo. Tem lugares que já estão há 1 mês e meio, tem lugares que já estão há 2 meses, tem lugares que estão há 1 mês, tem pessoas que não vêm, outras há muito tempo. Só que a gente tem que entender uma coisa importante. Para que algo fique fixo na nossa vida, a gente tem que se acostumar a fazer aquilo muitas vezes. Quando você faz uma mitzvah, e depois mais uma, e depois mais uma, essa sucessão de mitzvot vai te levar a cada vez mais crescimento. E a gente pode falar isso para o outro lado.
Quando uma pessoa, Deus me livre, faz um pecado, e depois mais um, a ideia é que esse pecado vai levar ele cada vez mais e mais para essa descida. Então a gente vê que o motivo da demora aos nossos olhos, porque para Hashem não existe tempo. Hashem é atemporal, Hashem é tudo ao mesmo tempo, Ayah, Ove, Vie, passado, presente, futuro, é tudo ao mesmo tempo. Só que a ideia é que a gente entenda que para a gente poder mudar, e para que essa mudança ela faça parte da gente agora, ela tem que ser algo que leva tempo. Para que a gente possa internalizar essa ideia, esse novo conteúdo e essa nova realidade para a nossa vida. Então, se a gente na semana passada falou bastante sobre mudanças, sobre a maneira que a gente tem que mudar e como mudar, essa paraxá vem mostrar pra gente mais um ponto na nossa vida que a gente tem que parar para pensar, que a gente tem que mudar, que a gente tem que se transformar de uma forma muito, mas muito forte. E o tempo, ele está aqui justo para isso, que quanto mais tempo a gente está nessa situação, mais valor a gente vai dar para as coisas, para as pessoas e principalmente, meus queridos e minhas queridas, para a vida. Valorizar a vida, agradecer dia a dia, todos os dias de manhã, quando nós falarmos Elokai, Neshama Shenat, você me deu uma alma pura. Terrorahi, ela é pura. Atayetzarta, você que criou, você fez tudo. Hashem quer que a gente olhe essa pandemia, Hashem quer que a gente olhe isso tudo e a gente valorize o que realmente vale a pena. Valorize família, valorize amigos, valorize a nós mesmos, mas valorize também a vida. Que a gente não ache que o acordar no dia seguinte é algo que é para todos. Que a gente não ache que o acordar no dia seguinte é algo que ele não é milagroso. Tudo é milagroso. Olhem para trás de mim. Essa natureza, o céu, tudo é milagre. A Hashem está exatamente em tudo. E a gente tem que lembrar que isso tudo principalmente é para o nosso bem. Então que a gente possa pegar esses dois ensinamentos que nós falamos da nossa paraxá, daquela mulher que ela deu a luz a um Adam, a um ser humano, e esse Adam esqueceu quem ele era e desceu no nível. Mas Hashem fala, calma, eu vou te trazer o remédio, eu vou te colocar para fora, para que quando você voltar depois de 7 dias, de 1 mês, de 2 meses, como nós estamos na nossa vida, você vai voltar muito mais forte. Tudo vai valer muito mais a pena para você. E essa é a mensagem que a gente tem que levar para a nossa vida nesse Shabbat de Rosh Chodesh Iyar, como todos nós sabemos, Iyar é Ani Hashem Rofecha, eu sou Hashem, que ele vai curar você. Eu sou o teu curador, falou Hashem. E que Hashem possa de verdade, muito em breve, olhar, ver que já valeu a pena, ver que está tudo ficando resolvido, Bezrat Hashem, e que ele possa trazer para o mundo a sua cura completa, Bezrat Hashem, que seja muito, muito em breve, que tenhamos todos Chodesh Tov u'Mevorach e Shabbat Shalom u'Mevorach.